Queridas amigas, queridos amigos, a paz de Jesus em nossos corações. É com muita alegria em meu coração que eu me dirijo a todos vocês, desde já agradecendo por me receberem em suas casas, em suas residências, né, onde quer que vocês estejam, para que possamos celebrar a segunda etapa da 64ª Semana Espírita em Duque de Caxias. E me foi dado carinhosamente a missão de falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título, Cristo Consolador. E dentro deste capítulo, nós vamos tratar dos itens 3, 4 e 5. Os itens 3 e 4, Allan Kardec fala do Consolador Prometido. E o item 5 e diante, que são 5 mensagens, ele fala do advento do Espírito de verdade. Então nós vamos tratar o nosso estudo de hoje em dois momentos distintos, falando do Consolador Prometido, dos 3 e 4, e depois, num outro momento, falando do advento do Espírito de verdade. Convido então a todos vocês para analisarem ponto a ponto as propostas que nós estamos trazendo. Quero, antes de mais nada, informar a vocês que nós não pretendemos fechar questão a respeito de algumas coisas que nós vamos tratar aqui. Até porque, muito embora eu tenha um posicionamento muito claro em relação a isso, mas eu vou deixar a vocês aquilo que nós coletamos e colhemos, né, no conjunto das obras de Allan Kardec, e somente das obras de Allan Kardec, para que vocês possam, cada um, avaliar mais detidamente, aprofundar, né, o estudo sobre essa temática, para que, então, a gente possa dirimir qualquer tipo de dúvida que ainda possa existir. E, por falar em dúvida, temos aqui um alerta do Consolador Prometido, contido, que consta em obras póstumas, lá no Projeto 1868. Resumidamente, Allan Kardec diz, em um trecho, um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina espírita seria a falta de unidade, ou seja, todos pensarem igualmente sobre espiritismo. O único meio de evitá-la é formulá-la com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Eu considero isso muito importante. Por quê? Porque é muito comum em nosso meio as pessoas interpretarem doutrina espírita. E Allan Kardec foi muito claro, né? Ele fez de tudo, se esmerou ao máximo para que não houvesse duplas ou triplas ou múltiplas interpretações daquilo que está na obra. E ele continua mais à frente. Consiste em assentar o espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva, que nada deixe ao arbítrio das interpretações. Então, Allan Kardec, tanto quanto Jesus, são muito assertivos. Sim, sim, não, não. É, não é, não é. Dito isso, avancemos no nosso estudo desta noite. Eu queria, só um minutinho de vocês, porque eu preciso cronometrar o nosso estudo para que a gente não avance demais, né? Porque faladores que somos, às vezes falamos muito mais do que precisamos, do que devemos. Então, eu estou aqui cronometrando o nosso tempo. Antes de iniciarmos o capítulo 6, eu gostaria de apresentar a vocês o prefácio que Allan Kardec colocou, colocou no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque é muito, muito significativo esse prefácio, e quem o assina é o Espírito de Verdade. Todos tivemos a oportunidade de ler, evidentemente, mas eu trouxe aqui, se vocês podem observar na tela, tem algumas
alguns destaques em vermelho que eu gosto de fazer assim, que é para eu principalmente me chama a atenção para mim meditar a respeito desses destaques. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Advento do Espiritismo. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, é a revelação das revelações, a terceira revelação, que veio dissipar todas as confusões, todos os mal entendidos, todas as incompreensões a respeito daquilo que o Cristo houvera trazido para todos nós lá atrás. As grandes vozes do céu ressoam com sons de trombetas, e os cânticos dos anjos eles associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É uma belíssima mensagem do Espírito de Verdade, e ela tem tudo a ver com a chegada do Espiritismo, do Consolador Prometido, na Terra. E, na verdade, é uma síntese de tudo aquilo que representa, né, o advento do Espiritismo, quando ele se faz perceptível aos homens aqui em nosso plano terreno. Então, agora, indo ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Consolador Prometido, mensagem que nos foi reportada por São João e que é uma predição do Cristo, quando ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de ficar eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê absolutamente e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, essa é a predição de Jesus, dizendo que nos enviaria um outro Consolador, que ficaria eternamente conosco. Mas a mensagem, se nós pudermos perceber, ela mistura um pouco o Consolador com o Espírito de Verdade, né? E nós vamos ter que abrir isso, né? Distinguir isso. Vamos fazer, então, essa distinção entre o Consolador e o Espírito de Verdade? Allan Kardec vai nos falar assim, ó: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. E continua Kardec. Observe que tem ali uns parênteses com os pontinhos, é porque a gente reduz um pouquinho a mensagem para, né, podermos utilizar melhor o tempo. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Avancemos. No livro A Gênese, no capítulo 17, no item 39, Allan Kardec vai nos trazer mais explicações. Ele pergunta: qual deverá ser esse enviado? É uma pergunta que Kardec faz. E ele vai nos dizer assim: dizendo Jesus, pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, Jesus, pois do contrário dissera: voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou: a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós.
Esta proposição não poderia referir-se a um indivíduo encarnado, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós. Então, o Consolador prometido não é um ser. Não é um ser, porque Jesus disse que ele ficaria eternamente conosco. Então, já conseguimos separar Consolador do Espírito de verdade. Duas coisas distintas, e o nosso estudo vai nos trazer mais esclarecimento a esse respeito. Continua Kardec. Compreendemos-la, porém, muito bem com referência a uma doutrina, o Consolador, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. É o conhecimento que não se desfaz. É o conhecimento que o Espírito carrega consigo para todo sempre. Enquanto seres imortais, não mais nos extinguiremos, então todo o conhecimento adquirido vai conosco para o tudo sempre. Então, é por isso que Jesus disse claramente, ficará eternamente em vós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. E aí Kardec já posiciona o Espírito de verdade diante da doutrina consoladora. O Espírito de verdade é o inspirador da doutrina espírita. E aí, retornando às análises de Allan Kardec ao item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz ele: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Preside. Peço que vocês guardem com atenção a palavra preside. O seu advento, o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Vem, finalmente, trazer o Espiritismo, a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Então, o Espiritismo ele veio para nos consolar, os deserdados da terra, a todos que sofrem. No planeta de expiação e provas, a grande maioria sofre. Expiações, uma outra grande maioria sofre com as suas provações. Raros são aqueles que já passaram um pouco, e há esses que já passaram desse estágio, mas temos um planeta com muitas dores e sofrimentos. Mas o que é importante, como Kardec diz, é que ele vem nos mostrar, né, que se sofremos, há uma causa para o sofrimento. E a doutrina espírita vai demonstrar para todos nós que a causa é justa. Logo, que a dor é justa porque há uma causa justa, né? Então, vamos adiantando os nossos comentários e continuamos com Allan Kardec ainda. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos das existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares. E eu destaquei esses crises salutares porque a gente vai perceber, estudando a doutrina espírita, né, que todos os sofrimentos naturais, todas as questões de ordem natural que existem na Terra, que geram destruição, dor e sofrimento, elas têm um fim utilíssimo, né? E são, como está colocado aqui por Kardec, né, acabam nos demonstrando que, no final das contas, aquilo que parecia ser ruim, na verdade, está sendo muito bom, porque há transformações, há melhorias, há mudanças salutares na vida de cada indivíduo. Então, é muito importante porque somente a doutrina espírita é capaz de nos dar esse entendimento, né?
que produzem a cura e como meio de depuração que garante felicidade nas existências futuras. Quando ele fala em existência futura, evidentemente estamos falando aqui de reencarnação. Até porque o Cristo, quando fala aos discípulos que enviaria um Consolador prometido, ele não estava falando que o Consolador viria naquela época, porque não haveria necessidade, uma vez que o próprio Cristo estava trazendo um conjunto de novos conhecimentos importantíssimos que ainda até hoje, 2000 anos depois, não conseguimos ainda entendê-los por todo o completo. Então Jesus não estava falando que aquilo aconteceria pouco tempo depois, mas ele prometeu àqueles espíritos que quando eles reencarnassem no futuro, né, haveria aqui o Consolador prometido. Então, garante felicidade nas existências futuras. Conhecendo o Espiritismo, vivenciando seu conhecimento hoje, vivenciando na prática o seu conhecimento, nós estaremos garantindo felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais seria a poça da alma, dando-lhe a entender do alto das coisas a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então, a doutrina espírita, queridas e queridos amigos, nos dá paciência, coragem, determinação, fé. Quem conheceu a doutrina espírita hoje se sente renovado, porque aprendeu e compreendeu como funcionam as leis de Deus, as leis divinas, as leis naturais. E se não ainda a compreendemos no seu todo, mas o pouco que compreendemos das leis divinas já nos possibilita caminhar melhor na vida terrena, já nos possibilita vivenciar experiências com mais consciência do que antes, quando ainda não tínhamos tido acesso a essa doutrina portentosa, a essa doutrina maravilhosa. Assim, continua Allan Kardec, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então nós podemos concluir que a doutrina espírita, através das principais obras, atende a nossos anseios, pois responde às principais questões relacionadas à nossa existência, quais sejam. O Livro dos Espíritos, podemos perguntar, quem sou? Ao Livro dos Médiuns, nós podemos perguntar, o que sinto? Ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos perguntar, por que sofro? Ao livro A Gênese, podemos perguntar, de onde vem? Ao livro Céu e Inferno, podemos perguntar, para onde vou? E essas 5 perguntas, elas respondem todos os dramas existenciais que nós temos. E, ao fazer essas perguntas a esses livros, e não só lê-los, mas, acima de tudo, estudá-los, nós vamos nos compreender, nos conhecer, porque, creiam, nós somos uma incógnita para nós mesmos. E, através dessas obras, nós melhor podemos nos compreender, nos conhecer e, acima de tudo, nos conduzir no caminho que nos leva a Deus, nosso Pai. Kardec apresenta-nos aquele que preside o advento do Consolador prometido, o Espírito de Verdade. O Consolador, neste capítulo 6, ele assina 5 mensagens. Quando analisamos essas mensagens e outros escritos, o movimento espírita dividiu-se em 3 alternativas a respeito de quem seria o Espírito de Verdade.
E essas dúvidas perduram até hoje. Muitos dizem uma coisa, outros outra. As minhas convicções pessoais são minhas convicções. Devo aqui apenas apresentar o objeto das minhas pesquisas e deixar que cada um de vocês tire suas próprias conclusões. Eu tenho as minhas convicções pelos estudos que empreendi, mas eu tenho convicção, não posso dizer que detenho a verdade. Então, vamos então agora analisar o advento do Espírito de Verdade, que é o item 5 do Evangelho segundo, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec coloca nas instruções dos Espíritos. Nós selecionamos alguns trechos, porque o texto como um todo demandaria mais tempo e nós perderíamos em outras a oportunidade de falar um pouco mais detalhadamente sobre os vários aspectos dessas questões. Diz o Espírito de Verdade: venham como outrora os transviados filhos de Israel, trazermos a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reuni feixes do bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Analisando essa mensagem do Espírito de Verdade, nós, digo por mim, somos levados a ver aqui as marcas indeléveis do Cristo, de Jesus. Revelei a doutrina divinal. Doutrina divinal só pode revelá-la a alguém que está muito lá em cima. Alguém que já alcançou o status de ministro divino. Seres inferiores não podem revelar uma doutrina divinal, né? Venham como outrora os desviados, os transviados filhos de Israel. Venham como vinham outra vez, antigamente. Trazer a verdade para a terra. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra. Vinde a mim todos vós que sofreis, meu Pai. E no final, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, é uma mensagem que a gente tem que pensar, tem que analisar, mas vamos adiantar os nossos comentários para a gente poder entender um pouco mais de tudo isso. 3 são as alternativas que o movimento espírita se debate nelas. O Espírito de Verdade refere-se a uma coletividade, a uma pleiade de espíritos conforme entende uns. O Espírito de Verdade é um espírito familiar de Kardec, que já viveram anteriormente no planeta, distinguindo-se então como um ilustre filósofo da antiguidade, conforme veremos a seguir em um diálogo posto em Obras Póstumas. O Espírito de Verdade é um pseudônimo utilizado pelo próprio Mestre Jesus? Vamos ver. Espírito de Verdade é uma pleiade de espíritos. No Livro dos Espíritos tem o Prolegômenos, que nós sabemos, e no final do Prolegômenos, olhem quem assina os Prolegômenos. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Benjamin Franklin, Swedenborg e outros mais. Então, o Espírito de Verdade está aqui como um signatário de Prolegômenos. Na Revista Espírita, 1872, tanto quanto no Céu e Inferno, na parte segunda dos Espíritos Felizes, interrogando-se o Espírito Jobar, foi feita a seguinte pergunta a ele: vedes os Espíritos que estão aqui convosco? Resposta de Jobar: eu vejo sobretudo Lázaro e Erastos. Depois, mais distante, o Espírito de Verdade, planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam apressados e benevolentes. Depois eu vejo o Espírito de Verdade planando
E ao espírito Sanson, também se fez essa pergunta. Não vedes outros espíritos, também no mesmo, lá no livro, na Revista Espírita, em junho de 62. Não vedes outros espíritos? Perdão. O Espírito de Verdade, Santo Agostinho, lá homenagem Sonet, São Paulo, Luís e outros amigos evocais estão sempre em vossas direções. Então, Sanson também, respondendo a Kardec, vai dizer que viu o Espírito de Verdade. Cremos que apenas com essas três proposições que trouxemos, nós podemos compreender que o Espírito de Verdade não era uma pleiade de espíritos, mas há mais coisas. Porém, no momento, vamos aqui passar para a segunda alternativa que tanto impacta a alguns espíritos do movimento. O Espírito de Verdade é um espírito familiar de Kardec? Obras póstumas, a segunda parte, Meu Guia Espiritual. 24 de março de 56, Kardec escrevia em sua casa, quando ouviu repetidas batidas, um espírito batedor. Depois, no dia seguinte, interroga Zé: qual a causa daquelas pancadas? Resposta: era teu espírito familiar. E aí, Kardec pergunta: posso falar com ele? Ele está aqui ao seu lado, pode falar com ele. Kardec dirige seu espírito familiar: consentirás dizer-me quem és? Para ti chamar-me-ei a verdade. Então, o Espírito de Verdade, como entendido aqui nesse momento no espírito familiar de Kardec, diz para Kardec que ele se chama a verdade. Só que naquela época, né, todos os espíritos eram tratados como os espíritos familiares. Kardec diz assim, nessa época, não se fazia distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Dava-se-lhes a todos a denominação de espíritos familiares. Então, o espírito de verdade era tratado como espírito familiar, não porque era da família de Kardec, não porque era um antecessor de Kardec na sua árvore genealógica, mas porque os espíritos eram tratados como espíritos familiares, né? E depois Kardec pergunta: poderei evocar-te em minha casa para te assistir em pensamento? Ou seja, eu quero também que vocês gravem em pensamento. Então, Kardec não teria contato com o médium e o Espírito de Verdade, mas o Espírito de Verdade estaria em contato com Allan Kardec por pensamento. Kardec pergunta: terás animado na Terra algum personagem conhecida? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer descrição. A palavra descrição quer dizer o quê? Olha só, faz por menos, tá? Não precisa abrir, não se espalhar, não precisa, tá? Seja cuidadoso. Então, o Espírito de Verdade pede a Allan Kardec que ele seja discreto com relação à identidade dele, Espírito de Verdade. E aí, em Prolegômenos, acho que no segundo parágrafo, lemos assim, em um número dos espíritos que concorrem para a execução desta obra, muitos viveram em épocas diversas na Terra. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos. Então, observe o seguinte: nem todos os espíritos que são muito evoluídos que estão na Terra nós conhecemos. Há muitos espíritos evoluidíssimos no planeta, inclusive que fizeram parte da codificação, e como está lá em Prolegômenos, né, não é conhecido seus nomes quando estiveram aqui. Não foram pessoas de destaque. Então, isso é uma coisa muito natural, entender isso, né? Meu nome é verdade. É importante saber meu nome? Não importa meu nome é verdade. Para você, muita descrição. Aí é ratificado em Prolegômenos que muitos personagens sequer viveram aqui na Terra. Estamos dizendo que o Espírito de Verdade é alguém não conhecido, alguma personalidade não conhecida? Não estamos afirmando isso. Apenas estamos trazendo proposições para que a gente possa refletir sobre essas mesmas. No livro dos Médiuns, no capítulo 24, da Identidade dos Espíritos,
provas possíveis da identidade, Kardec fala. A questão de nome é secundária. Podemos considerar o nome como um simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Então, o nome não tem importância. Já sabemos disso, Kardec sempre defendeu isso. Aí, 15 dias após, em 9 de abril de 56, Kardec, já mais familiarizado com a questão, vai escrever: a proteção desse espírito familiar, cuja superioridade eu estava então longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude é a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens. A sua solicitude é a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens. Então, o espírito de verdade é um espírito, né, de muita superioridade e que tinha um grupo de espíritos que agiam sob suas ordens. Mas fica a questão do porquê um espírito com tanta superioridade vai dar pancadas na casa de Kardec. Mas é o próprio Kardec que vai nos orientar no capítulo 11, item 145. A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é indigno dos espíritos elevados. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento de que se utiliza para exprimi-las. Ou seja, psicografia, psicofonia, batida, arrastamento, qualquer coisa dos espíritos superiores podem utilizar? Podem. Não é indigno deles, eles podem utilizar. Então, isso só para a gente poder entender que aquele espírito que bateu, que disse que bateu lá, não era um espírito vulgar, mas sim era o espírito guia de Kardec, né? E na Revista Espírita de 1861, nós vamos lá encontrar o quê? Podemos também perceber a seguir que o codificador também o reconhecia como seu guia. Diz Kardec: sim, senhores, este fato é não só característico, mas providencial. Eis a esse respeito que me dizia ainda ontem, antes da sessão, o meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. Então, Kardec está dizendo para a gente que o Espírito de Verdade é o seu guia espiritual. Então, é um espírito familiar, no sentido que se entende espírito familiar, hoje, não. Um espírito que vem da mesma estrutura familiar, mas é um espírito superior, um espírito de alta gabaritagem moral espiritual e que é o guia espiritual de Allan Kardec, dito por ele, o próprio codificador. Resta-nos ainda tentar apresentar dados a respeito da terceira alternativa. O Espírito de Verdade é Jesus? Aí é que a coisa começa a ter um outro panorama, vamos dizer assim, né? O Espírito de Verdade é Jesus? Porque essa é uma das alternativas. Muitos afirmam que é um espírito familiar, outros afirmam que é uma pleia de espírito, outros afirmam que o Espírito de Verdade é Jesus. Então vamos ver o que nós conseguimos trazer para o nosso entendimento a respeito dessa pergunta. O Espírito de Verdade é Jesus? Na Gênesis, no capítulo 17, predições do Evangelho, vamos encontrar assim, predição do Cristo. Porque me vou para meu Pai e não mais me vereis. Opa! E não mais me vereis. Ou seja, Espírito, Jesus está dizendo, está afirmando que não mais me vereis, é porque ele, falando para os seus discípulos, não mais me verei, não mais, e não mais me vereis. Se Jesus aqui está falando para a eternidade, nós não entendemos assim, não sabemos. Ele está dizendo, se dirigindo aos seus apóstolos, não mais me vereis. E aí diz: quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si, mas dirá tudo o que tenha escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele não fará de si, isso é uma coisa que nós temos que registrar. E Jesus diz: ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vou-lo anunciará. Ah, que coisa interessante. Ele receberá do que está em mim e vou-lo anunciará. Então, o Espírito de Verdade vai falar o que Jesus disser. O que está com Jesus. É o que está colocado aqui.
E Allan Kardec, comentando a resposta dada pelos espíritos da questão 188, que aqui a gente prefere não ter, porque o que nós precisamos está na tela, ele diz assim, ó, o Sol é simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que eles dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os seus pensamentos a estes por meio do fluido universal. Então, os espíritos, o Sol é um lugar de reunião de espíritos superiores, e de lá eles irradiam seus pensamentos, dirigindo aos espíritos menos elevados, transmitindo-os por meio do fluido universal. Então, onde quer que o Cristo esteja, e aí eu volto aqui para a gente falar desse e não mais me vereis, tá? Não mais me vereis, podendo também entender que Jesus não só falava para aquele tempo, mas falava para toda a eternidade, porque ele pode se comunicar com todos, e tem acesso, Jesus tem acesso a todos os seres do planeta Terra, a todos os seres, porque ele é o nosso governador, então ele tem acesso a todos os seres, ele não precisa estar próximo, porque pelo seu poder de reação dos seus pensamentos, ele chega a qualquer um de nós. Seguindo em frente, voltando ao livro dos médiuns, no capítulo 24, diz assim, na prova da identidade, provas possíveis de identidade. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sobre o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter dessa última, há a presunção de ser o próprio. E, em todos os casos, se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez um enviado seu. Então, olha só, vamos ver com mais calma. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Então, o espírito superior se comunica utilizando o nome de um outro espírito. Nada prova que seja esse espírito. Então, um espírito se comunica dizendo que é Jesus. Nada prova que ele seja Jesus. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter do Cristo, há a presunção de ser o próprio. E, em todos os casos, se pode dizer que, se não é ele o próprio, Jesus, é um espírito de mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Vá lá e fale em meu nome. E se eu falo em nome de João, eu posso falar como João. Eu posso dizer na primeira pessoa, porque eu estou referendado para falar. Porque aquele que me enviou fala com a autoridade dele. Aquele que me enviou me permite que eu fale com a autoridade dele. Porque ele confia em mim. Ele confia no que eu vou dizer. Ele sabe que eu vou repeti-lo. Ele sabe que eu vou dizer o que está nele. Então eu digo o que está nele, porque ele me deu essa autoridade. Você pode fazer isso no app. Ele me dá autoridade para isso. Só um minutinho aqui. Ok. Então, ficamos aqui entendidos sobre essa questão da possível identidade dos espíritos, né? E nas comunicações contidas no livro dos médiuns, lá nas dissertações espíritas, capítulo 31, na segunda dissertação, Allan Kardec colocou uma mensagem de Chateaubriand, em que ele, o espírito, diz assim: o próprio Cristo preside os trabalhos de toda sorte que se acham em via de execução, para vos abrirem a era de renovação e de aperfeiçoamento que os vossos guias espirituais vos predizem. E no livro, na Revista Espírita de 1860, o mesmo Chateaubriand
está lá a mesma mensagem, provavelmente, que diz assim: sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. É que o próprio Cristo preside os trabalhos de toda a natureza que estão em vias de realização, para abrir-se à era de renovação e aperfeiçoamento que predizem vossos guias espirituais. Logo, Allan Kardec, não só no Livro dos Médiuns, como no Livro dos Espíritos, ele está trazendo para a gente que quem preside os trabalhos é o próprio Cristo. E, ainda nas dissertações, no Livro dos Médiuns, Kardec coloca essa mensagem, tanto no Livro dos Médiuns, nas dissertações de espíritos, lá no número 9, onde ele coloca como o responsável Jesus, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 dos Espíritos, item 5, quem assina é o Espírito de Verdade. Uma quem assina é Jesus, a outra quem assina é o Espírito de Verdade. Mas o teor, o conteúdo da mensagem, tanto no Livro dos Médiuns quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, é o mesmo. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como autor da minha palavra, revelei a doutrina divina. Vinde a mim vós que sofreis. Vamos nos dois livros. Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 9, Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Dissertações Espíritas, item 5, o Espírito de Verdade. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, coloca a seguinte observação ao final dessa dissertação que ele deu a assinatura a Jesus. Essa comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, primeiro ele destaca a qualidade do médium que deu a mensagem. E aí ele vai dizer depois: esse é o nome de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se. Mas, se os espíritos verdadeiramente superiores não fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito por excelência, puro, responde ao chamado do primeiro que apareça. Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável da linguagem das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo de quem ela traz o nome, que não a renegaria. Então, Allan Kardec, cuidadosamente, não faz afirmações, mas ele coloca a mensagem como sendo assinada por Jesus e a mesma como sendo assinada no Evangelho segundo o Espiritismo pelo Espírito de Verdade. Ele não diz claramente, né? Ele não abre, ele deixa que cada um de nós entenda como quisermos entender. Lembra lá atrás, quando o Espírito de Verdade pede a ele descrição? Ele está sendo discreto. O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, a obra do Cristo, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7. Reconhece que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com respeito ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de Verdade que preside ao grande movimento de regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Essa mensagem está no capítulo 1, item 42 do livro A Gênese. Numa, a afirmação é que o Cristo preside. Na outra, a afirmação é que o Espírito de Verdade é quem preside o movimento de regeneração. Tirem suas conclusões. Na Revista Espírita de 64, a propósito da imitação do Evangelho, o Espírito de Verdade diz assim: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Pontinho, 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 pontinho. Espírito de Verdade dizendo que há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vem trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade.
que houve aqui? Não sei se eu mexi aqui, peraí. Então, queridos companheiros, o que nós trouxemos para vocês, através dessa coletânea de mensagens, e todas tiradas das obras da codificação, como disse anteriormente, eu tenho as minhas convicções com relação a quem é o Espírito de Verdade. Se ele é Jesus, se ele não é Jesus, cremos que cada um de nós tem condições de adentrar, aprofundar esses estudos e tirar as suas conclusões. Se, e somente se, essas poucas mensagens, porque eu posso garantir a vocês que há muito mais mensagens nas obras, nós mesmos coletamos muito mais material, é porque nós ficamos até com um pouco de receio de tornar o estudo um pouco prolixo, porque por tanta mensagem, por tantas informações, então por isso nós resolvimos reduzir bem o número, a quantidade de mensagens, para que não ficasse muito cheio, né? Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Eu estou aqui as turras com esse celular que está marcando o nosso tempo. Toda hora ele quer falar uma gracinha para a gente. Então, como estava dizendo, não queríamos enxertar muito o nosso trabalho de hoje. Nós queríamos trazer essas referências, mas podemos garantir que a Revista Espírita tem mais mensagens a respeito dessa questão. O Evangelho segundo a Gênese também traz outras mensagens. O Livro dos Médiuns traz. Se nós pegarmos o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, vamos ler as 5 mensagens contidas no capítulo 6. Então, nós temos muito material para a gente analisar. Estudando mais aprofundadamente as questões trazidas no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, obras póstumas, Céu e Inferno, enfim, no conjunto das obras da codificação, essa resposta ela vai aparecer com mais clareza. Em nosso estudo, nós tivemos a oportunidade de ler coisas muito interessantes que refletem o grau de confusão que essa temática traz ao movimento espírita. É importante saber se Jesus e o Espírito de Verdade são o mesmo ser, se um representa o outro, é um enviado, se um é o guia espiritual de Kardec, Jesus é que está do lado dele fazendo todo o trabalho diretamente ligado aqui, próximo, né, que veio. Tudo isso é importante? Não. Nada disso é importante. Porque o que é importante é o valor de todas as mensagens que a doutrina dos Espíritos deixou como legado para todos nós. O que é importante é saber que esse edifício chamado Espiritismo é capaz, uma vez que consigamos subir a toda a escadaria desse imenso edifício, nós chegaremos ao cume desse edifício, ao cume dessa montanha, e lá nos depararemos, aí sim, com o sol, sem nenhuma barreira entre ele e nós, e poderemos divisar esse sol, como Allan Kardec mesmo exemplifica para todos nós, quando ele vai falar para nós a respeito de que, quando estamos caminhando por um grande vale brumoso, eis que apenas temos ideia de que o sol está ali,
porque não podemos vê-lo, porque a bruma impede que possamos perceber o sol. Mas à medida em que vamos caminhando e saindo da bruma, na medida que subimos uma montanha e vamos deixando a bruma para baixo, eis que quanto mais avançamos para o alto, o sol aparece em todo o seu esplendor para iluminar-nos, sem os entraves aquela espessa camada que impedia-nos de ver este sol maravilhoso. E ele faz isso como analogia para dizer para todos nós que o nosso perispírito, ele ainda encontra-se tão denso, que nós não podemos divisar a luz celestial. Mas à medida em que pudermos avançar no desenvolvimento de nós mesmos, modificando-nos intimamente, eis que dissipa-se do nosso corpo perispiritual essa bruma pesada que o torna espesso, e quanto mais sutil se torna esse perispírito, mais poderemos vislumbrar o Senhor Celeste em toda a sua grandeza e esplendor. Então Allan Kardec está nos dizendo que nós podemos sim modificar as nossas naturezas, e é este Consolador prometido por ele, Jesus, que é estar aqui, qual edifício grandioso a uma grande montanha, que haveremos de escalar ou subir as suas escadarias, porque só assim vamos avançando cada vez mais para o alto. Vamos deixando para trás todo o sofrimento, dor, angústia, toda a desesperança, todas as incertezas, porque a doutrina espírita nos divisa o porvir ditoso, e esse porvir ditoso estará ali. É bem verdade que ainda estamos num planeta de expiação e provas, recém-saídos de um planeta primitivo, mas já estamos avançando a passos largos em direção à regeneração do nosso planeta, onde as coisas serão melhores, e este Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, eis que ela é o caminho seguro para todos os homens na Terra e no espaço, porque faz com que, à medida que vamos nos aprofundando, conhecendo as suas obras, as orientações dos Espíritos superiores que aqui colocaram nela, um manancial tão grande de conhecimento, experiência viva deles mesmos em outros momentos de suas existências, quando puderam galgar todos os degraus da evolução até o ponto em que se encontram, e que trouxeram para nós qual pais que querem educar seus filhos, e que trazem as orientações maduras do homem já maduro, que se tornou pai e agora quer cuidar do seu filhinho, sendo esse filhinho ainda muito imaturo e precisando ainda do aparato, do apoio, dos cuidados do pai para continuar aprendendo a caminhar, falar, agir por si mesmo, até tornar-se emancipado. Nós, ainda espíritos pequenos, infantis, precisamos da nossa emancipação, que só virá quando estivermos burilados por demais a nossa consciência para melhor fazermos as melhores escolhas de nossas vidas, e assim, fazendo as escolhas conforme as leis divinas, naturais, que se encontram nesta obra tão portentosa, e que nos dá os caminhos para que possamos fazer essas escolhas melhores. Eis que, ao fazer assim, conhecendo a verdade que nos liberta, como disse o Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A doutrina dos Espíritos é essa grande verdade, porque ela é trazida sob o bojo de uma palavra tão significativa, verdade. A verdade, palavra que foi tão utilizada pelo Cristo e que é parte do nome daquele Espírito maravilhoso que se deu a nos conhecer como o Espírito de verdade. Então, conhecendo a verdade, eis que as trevas se dissiparão,
as dores amainarão, os sofrimentos, os grilhões serão rompidos, não mais sofreremos. Saberemos reconhecer o nosso irmão como um igual a nós mesmos, com os mesmos direitos, os mesmos valores, já não mais como alguém superior ou inferior no campo da vida social, mas antes de mais nada, como um igual na vida moral, na vida espiritual. Seremos todos iguais, irmãos, onde a liberdade, a fraternidade serão temas, lemas da vida social, liberdade, fraternidade e igualdade, conforme sempre defendeu e sempre valorizou o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, quando nos dá um texto maravilhoso em A Gênese, falando liberdade, fraternidade e igualdade, porque são os lemas da vida social de um mundo melhor, de um mundo que conheceu a doutrina maravilhosa de Jesus, conheceu o Consolador prometido e soube cuidar desta doutrina. E a nós, espíritas, trabalhadores desta hora, cabe-nos por demais ter atenção, cuidado, zelo com esta doutrina que nos foi dada com tanto amor pelo Cristo. É preciso que não permitamos seja ela desvirtuada em uma vírgula sequer. Allan Kardec, como podemos ver, nos disse que ela foi construída sob a égide da assertividade, não permitindo interpretações. Mas, infelizmente, no mundo de hoje, as tentativas são cada vez maiores de fazer a burla no epicentro, na base da codificação, querendo se modificar aqui e acolá, com tantas argumentações que nada valem, porque esta doutrina, que já vai caminhando a passos largos para completar logo, logo mais um século de vida impoluta, inatacável, mas o que não falta são espíritos dos dois planos da vida que querem confundir-nos, iludir-nos, iludibriar-nos para que nós possamos serem espíritos em cabresto, servis para causas que não têm causa, para modificações que não se cabem na doutrina espírita, porque ela não pode ser corrompida, porque a doutrina dos espíritos é incorruptível. Mas nós, espíritas da hora, temos que ter todo o cuidado, toda a atenção, de sermos vanguardeiros acima de que precisamos, mais do que nunca, estarmos firmes em nossos propósitos para não permitir que se ataque esta doutrina maravilhosa. Ela que serviu a você, que serviu a mim, que nos modificou as estruturas íntimas, que nos fez pensar diferente, que nos fez ver o mundo de uma outra forma, foi tão importante para nós. Olhemos para o mundo, para esse mundo de sofrimento e dor, e vamos perceber que mais e mais e mais a grande totalidade dos espíritos que não a conhecem, a merecem, porque o Cristo disse que haveria só um rebanho e um único pastor. E ele precisa rebanhar as ovelhas que estão perdidas, que ainda não encontram no seu aprisco. E somos nós, queridos companheiros, que temos a missão de disseminar esta doutrina, como ora fazemos, realizando a 64ª Semana Espírita em Duque de Caxias, promovida pelo 7º Conselho Espírita de Unificação. Disseminar a doutrina verdadeira, a doutrina divinal, para que os corações possam ter a chama do amor acesas, ou se já da criação estão acesas, mas ainda muito diminutas, é preciso que se abraseiem, e quem pode fazer isso é essa doutrina tão grandiosa e amorosa dos espíritos, fazer com que os corações possam aquecer-se e não mais serem esses corações gelados que ignoram seus irmãos caídos, sofredores, porque uns querem vencer aos outros, como se o mundo fosse acabar amanhã. Mas o mundo, eis que a doutrina espírita já nos mostrou,
não acaba assim tão fácil. Eis que o espírito não morre porque é imortal. E eis que amanhã retornaremos a este planeta. Planeta este que hoje precisamos cuidar com todo carinho e afinco. E nada melhor do que esta doutrina que trata de todos os temas ligados à vida humana e à vida espiritual, principalmente. Esta doutrina está aí para mudar o mundo, para mudar as coisas. Mas para isso, os seus vanguardeiros, nós, espíritas, precisamos trabalhar mais e mais. Amar a codificação espírita, amar a doutrina dos espíritos e conduzi-la carinhosamente, entregando-a a tantos quanto pudermos, a tantos outros que também farão a mesma coisa, multiplicando essa disseminação, até que toda a humanidade encontre-se repleta desses ensinos maravilhosos e possam dizer: Senhor, Senhor, eis que chego ao teu reino límpido e isento das impurezas da matéria, porque hoje, mais do que nunca, posso olhar para trás e perceber a minha caminhada em direção ao cimo da grande montanha do conhecimento, e hoje olhar e perceber que todas as dores e sofrimentos pelas quais passei durante todas as minhas outras encarnações, as minhas encarnações, valeu a pena, Pai, porque eu sou um vencedor. Eu venci como o Cristo venceu. E assim, Senhor, me sinto grato, pleno, puro e sumamente feliz. Graças a Ti, Pai. Graças a Cristo, que nos ajudou tanto neste momento de nossa existência, como governador de nosso planeta e o supremo condutor de nossa evolução. Queridos amigos, saudemos a vida, saudemos a todos os espíritos em evolução, saudemos todos os seres da criação, saudemos os espíritos superiores, os ministros divinos, saudemos a Cristo, saudemos a Kardec, saudemos a Deus. E demos um grato a todos por tudo que temos recebido. Muito obrigado. Que Jesus, que já está conosco, que Deus, que sempre esteve conosco, continue nos dando vida e abundância. Assim seja. Muito obrigado.